Você fica bem informado do que acontece no Rio Grande do Norte e no Brasil. No ar, Jornal Maricampo, com Marcílio Dantas. Maricampo. Jornal Maricampo. Oferecimento. Kit da Construção. 3213-2881. Alecrim Natal. E Lamartine Locações e Serviços. 84-3237-0351. Em Pium, Parnamirim. Muito bom dia, 7h02. Começa a partir de agora mais um Jornal Maricampo, juntos nesta terça-feira. Terça-feira com muitas informações através do Jornal Maricampo. Superintendência Otávio Lamartine, supervisão técnica Andrevide Ferreira, moderação Marcos Brito. Vamos juntos com todas as informações do Rio Grande do Norte, do Brasil e do mundo, a partir de agora na nossa programação do Jornal Maricampo. Jornal Maricampo. Aqui você amanhece o dia muito bem informado. Ano de 2024 foi o mais quente da história do Brasil. A informação foi confirmada pelo Instituto Nacional de Meteorologia, que levou em conta dados coletados por ele e por entidades internacionais. A temperatura média no país ao longo de 2024 foi de 25,02 graus. O número ficou bem acima da média dos últimos 30 anos, de 24,23 graus. O recorde anterior tinha sido apurado em 2023, com uma temperatura de 24,92. Uma das causas do calorão recente é o fenômeno El Niño, registrado nos últimos 2 anos, e que contribui para o aumento das temperaturas no Brasil. Em 2024, a questão climática causou uma série de problemas no país. O mais grave foi a tragédia das enchentes no Rio Grande do Sul, mas também teve, por exemplo, a queda na safra agrícola, com excesso de calor e falta de chuva em algumas regiões, o que fez o preço de muito alimento subir. Da Rádio 2, Humberto Custo de vida do brasileiro deve crescer 4,99% em 2025. A projeção foi feita pelo Banco Central, que ouviu a opinião das principais instituições financeiras do país. Com isso, assim como aconteceu em 2024, o Brasil deve estourar a meta de inflação, que é no máximo 4,5%, o que significa que o Banco Central deve promover novas altas nos juros. Isso dificulta que pessoas e empresas peguem dinheiro emprestado, reduz o consumo e ajuda a baixar os preços, pelo menos na teoria. A projeção de momento feita pelas instituições financeiras é que a taxa básica de juros do país, a Selic, hoje em 12,25%, fecha o ano em 15%. As empresas ouvidas pelo Banco Central ainda projetaram que a economia do país vai crescer pouco mais de 2% em 2025. Da Rádio 2, Humberto. Vendas pela internet devem seguir em alta no país em 2025. A tendência é que elas cresçam cerca de 10% e movimentem perto de 225 bilhões de reais, quase 20 bilhões a mais que no ano passado. A projeção é da Associação Brasileira de Comércio Eletrônico, a ABECOM. Caso ela se confirme, será o 8º ano seguido de crescimento. O número de pessoas que compram pela internet deve subir de 91 para 94 milhões. E o total de pedidos também tende a aumentar e chegar a 435 milhões. Especialistas avaliam que o crescimento do comércio eletrônico é fruto de uma combinação de fatores, entre eles a melhora da experiência do cliente nos últimos anos e até a integração dos canais digital e físico, com a possibilidade, por exemplo, de uma compra feita pela internet poder ser retirada em uma loja de rua ou de shopping. Da Rádio 2, Humberto O começo do Ferretti. ano é sempre a mesma coisa para quem tem filhos em idade escolar. No orçamento precisa caber a compra dos materiais. Uma pesquisa realizada pelo Instituto Locomotiva e pela Question Pro mostrou que os gastos anuais com itens escolares impactam 85% do orçamento das famílias com crianças em idade escolar. De acordo com o levantamento, que foi realizado com 1.461 pessoas entre 2 e 4 de dezembro,
O consumo anual dos brasileiros com a volta às aulas gira em torno de 49 bilhões e 300 milhões de reais. Cifra, inclusive, que cresceu 45% nos últimos 4 anos. A análise regional indica que o Sudeste lidera o potencial de consumo de livros e materiais escolares, respondendo por 46% do total nacional, o que equivale a pouco mais de 23 bilhões de reais por ano. Em seguida, aparecem o Nordeste, com quase 14 bilhões, e o Sul, com 600 bilhões e 100 milhões. A pesquisa ainda apontou que 9 em cada 10 brasileiros afirmam ter se planejado para as compras de materiais escolares este ano. 1/3 das famílias que pretendem gastar com itens escolares vai parcelar as compras. 65% devem pagar à vista. Da Rádio 2, Milena Abreu. Mulheres já podem se alistar nas Forças Armadas. Este é o primeiro ano que o alistamento feminino acontece e já será de caráter voluntário. As jovens que completam 18 anos em 2025 podem se alistar pelo site alistamento.eb.mil.br ou em uma junta de seção militar de um dos 28 municípios que contam com essa iniciativa nos estados do Amazonas, Bahia, Ceará, Goiás, Mato Grosso do Sul, Minas Gerais, Pará, Paraná, Pernambuco, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul, Santa Catarina e São Paulo, além do Distrito Federal. As candidatas devem residir nesses municípios, que podem ser consultados no site do Ministério da Defesa, assim como os documentos necessários para a inscrição. Serão oferecidas 1.465 vagas, sendo 1.010 para o Exército, 155 para a Marinha e 300 para a Aeronáutica. O prazo para alistamento vai até 30 de junho. A incorporação das mulheres que passarem pela seleção, que inclui entrevista, exames clínicos e testes físicos, deve ocorrer em março de 2026. Da Rádio 2, Milena Abreu. Aumenta 3 vezes o número de eleitores de Jair Bolsonaro que acham que ele influenciou nos atos golpistas de 8 de janeiro. É o que aponta uma pesquisa Genial Quest, o índice de apoiadores do ex-presidente que afirmam que ele teve algum envolvimento no episódio quase que triplicou. Já entre os apoiadores de Luiz Inácio Lula da Silva, quem acredita na participação de Bolsonaro teve queda de 19 pontos percentuais. O levantamento mostra que 37% dos que declararam voto no ex-presidente em 2022 hoje dizem que ele exerceu influência sobre a invasão à sede dos 3 poderes. Durante 2023, esse índice era de 13%. Mas, entre as pessoas que creem que ele não teve participação, o indicador caiu de 80% para 55%. Ao mesmo tempo, entre brasileiros que declaram voto no atual presidente, os que acreditam na participação de Bolsonaro nos atos antidemocráticos caiu de 70% para 60%. Já para 29% não houve atuação dele no episódio de 8 de janeiro, uma alta de 18 pontos percentuais em relação a fevereiro de 2023. No geral, metade dos entrevistados acha que o ex-presidente teve influência. Da Rádio 2, Fabiola Altran. Sai o calendário de pagamento do PIS/PASEP de 2025. O cronograma foi aprovado pelo Conselho Deliberativo do Fundo de Amparo ao Trabalhador. A Caixa Econômica Federal e o Banco do Brasil começam a pagar a partir de 17 de fevereiro para quem nasceu em janeiro. O Ministério do Trabalho calcula que serão beneficiados 25 milhões e 800 mil trabalhadores. Os pagamentos chegam a 30 bilhões e 700 milhões de reais e seguem até agosto para nascidos em novembro e dezembro. O PIS/PASEP é acreditado em conta corrente ou digital, mas também é possível fazer o saque nos terminais de autoatendimento ou lotéricas. Recebem o abono todos os trabalhadores contratados com carteira assinada em 2023
por pelo menos 30 dias e com remuneração de até 2 salários mínimos. Para isso, é necessário estar inscrito no PIS/PASEP há pelo menos 5 anos. No ano passado, foram liberados 27 bilhões de reais, mas ainda restam quase 210 milhões para os trabalhadores que ainda não fizeram o saque. O prazo segue até 27 de dezembro. O cidadão pode consultar se tem direito ao benefício a partir de 5 de fevereiro por meio da carteira de trabalho digital, pelo portal gov.br ou pela central de atendimento no número 158. Da Rádio 2, Fabiola Altran. A população em situação de rua no Brasil aumentou entre 2023 e 2024. Levantamento do Observatório Brasileiro de Políticas Públicas com a População em Situação de Rua, da Universidade Federal de Minas Gerais, indica aumento de 25% entre um ano e outro. Isso porque, de acordo com as análises que são realizadas na base de dados do Cadastro Único de Programas Sociais, o CadÚnico, em dezembro de 2023, havia 261.653 pessoas nessa situação. O total chegou a 327.925 no final do ano passado. Ainda de acordo com o observatório da UFMG, o número apurado em dezembro de 2024 é 14 vezes superior ao registrado 11 anos atrás, em 2013, quando havia 22.922 pessoas vivendo nas ruas do país. Análise por região mostra que o Sudeste concentra atualmente 63% das pessoas em situação de rua em todo o Brasil, com 204.714 pessoas vivendo nas ruas. Depois aparece o Nordeste, com 47.419 pessoas nessa situação, o equivalente a 14% do total. O levantamento também revela que 7 em cada 10 pessoas que vivem nas ruas do país não terminaram o ensino fundamental e 11% são analfabetas. Da Rádio 2, Milena Abreu. Já está em vigor a nova regra da Receita Federal para emissão de recibo de despesa médica. A partir de agora, a nota fiscal dos profissionais de saúde que atuam como pessoa física deve ser emitida exclusivamente por meio da plataforma Receita Saúde, em formato digital. A medida vale para médicos, dentistas, psicólogos, fisioterapeutas, fonoaudiólogos e terapeutas ocupacionais. Importante ressaltar que apenas profissionais com registro ativo em seus conselhos profissionais podem usar o Receita Saúde para emitir recibos. O Receita Saúde está disponível desde abril de 2024, mas a utilização até então era facultativa, agora passa a ser obrigatória. Segundo o Fisco, até o início de dezembro, mais de 380 mil recibos já tinham sido emitidos. Com o uso da plataforma, paciente e prestador não vão mais precisar guardar os recibos em papel para usar na declaração do imposto de renda. Isso porque os recibos digitais vão ser carregados automaticamente como despesas dedutíveis na declaração pré-preenchida do imposto de renda dos pacientes e também como receita na declaração dos profissionais. A Receita Federal acredita que isso vai reduzir significativamente o número de declarações em malha fina, já que 1 em cada 4 documentos que ficam retidos são por inconsistência relacionada aos recibos de prestadores de serviços de saúde, pessoas físicas. Vale lembrar que a plataforma é destinada apenas para o profissional que presta serviço como pessoa física. Os prestadores de saúde, que são pessoas jurídicas, já prestam essas informações por meio da Declaração de Serviços Médicos de Saúde, o DMED. Da Rádio 2, Milena Abreu. Divulgado o novo esquema de vacinação contra a polio. A partir desse ano, crianças de 2, 4 e 6 meses recebem somente a vacina injetável para a prevenção da doença, que era chamada de paralisia infantil. As gotinhas não fazem mais parte do calendário de vacinação infantil
desde novembro do ano passado. Não se trata de uma nova dose, mas de um outro esquema de vacinação contra a poliomielite. Segundo o Ministério da Saúde, as gotinhas foram aposentadas com base em evidências científicas e recomendações internacionais. Isso porque a vacina oral contém o vírus enfraquecido e não é indicada para condições sanitárias ruins. A dose oral foi substituída com o aval da Câmara Técnica de Assessoramento em Imunização e recomendada pela Organização Mundial da Saúde. O Ministério lembra que a vacinação é a forma mais eficaz para preservar a saúde da população. A dose injetável já vinha sendo aplicada aos 2, 4 e 6 meses de vida. Porém, a dose de reforço, que era aplicada aos 4 anos de idade, não é mais necessária. Da Rádio 2, Fabiola Altran. 2025 começou com a certeza de que o setor audiovisual brasileiro está no rumo certo. Fernanda Torres levou o troféu de melhor atriz em filme de drama do Globo de Ouro, uma das mais prestigiadas premiações do cinema mundial. A filha de Fernanda Montenegro conquistou a estatueta por sua atuação como Eunice Paiva em Ainda Estou Aqui, filme de Walter Salles, que conta a história do desaparecimento do ex-deputado Rubens Paiva em meio à ditadura militar e da luta de sua esposa Eunice pelo reconhecimento da morte pelo Estado. Um prêmio inédito e histórico para o cinema brasileiro, como afirmou emocionado nas redes sociais o ator Selton Mello, que interpretou Rubens Paiva no filme, logo após o anúncio do prêmio para Fernanda Torres. Que coisa histórica. Eu vi isso ao vivo. Estava com ela em cada dificuldade. Foi tão lindo. E representa tanto o nosso filme. Olha, isso é muito emocionante. Muito. Aclamado mundo afora, Ainda Estou Aqui já se tornou o 7º maior título nacional em bilheteria do século XXI e é também a produção nacional de maior bilheteria pós-pandemia. As marcas do longa de Walter Salles refletem o momento de retomada do setor audiovisual do nosso país. Dados da Ancine, a Agência Nacional do Cinema, revelam que público e renda do cinema brasileiro cresceram mais que o dobro em 2024. Mais de 11 milhões de brasileiros foram aos cinemas assistir filmes nacionais no ano passado, com uma arrecadação que ultrapassa a casa dos 220 milhões de reais. O maior sucesso de bilheteria foi Ainda Estou Aqui, mas títulos como Minha Irmã e Eu e O Alto da Compadecida 2 também levaram milhares de pessoas às salas de exibição. Só para comparação, em 2022 e em 2023, o total de espectadores de filmes nacionais girou em torno de 4 milhões. Extinto no governo anterior, o Ministério da Cultura foi recriado na gestão atual e, desde 2023, diversas medidas têm sido tomadas para fomentar as diferentes vertentes do setor cultural brasileiro, que é responsável por cerca de 3% do produto interno bruto do nosso país. Uma das medidas mais recentes foi o anúncio de 1 bilhão e 600 milhões de reais em investimentos públicos para impulsionar o setor audiovisual, que inclui, além do cinema, também as produções para TV e streaming. Quando anunciou o repasse no Dia do Cinema Brasileiro em 19 de junho do ano passado, o presidente Lula garantiu que os esforços em prol do setor vão continuar. As pessoas têm que aprender a gostar, mas as pessoas não amam o que não vê. É preciso as pessoas verem para começar a amar. O coração não sente aquilo que os olhos não veem. Então é importante que a gente consiga fazer com que o nosso povo brasileiro consiga ver o filme brasileiro. No governo do presidente Lula não faltará, em algum momento, disposição para que a cultura se transforme numa indústria não apenas de cultura, mas numa indústria para gerar oportunidade de desenvolvimento para milhões de pessoas que, através da cultura, poderão alcançar aquilo que talvez não alcançasse em outra atividade. Porque a cultura exige inteligência, exige criatividade, exige perspicácia e, sobretudo, exige competência. Além do investimento de 1 bilhão e 600 milhões de reais para impulsionar o setor audiovisual,
Outras medidas anunciadas no atual mandato do governo federal merecem destaque, como a retomada do apoio do BNDES à indústria audiovisual, com uma linha de crédito especial, e a recriação da chamada cota de tela, lei que exige que as empresas exibidoras de cinema incluam uma quantidade mínima de longas-metragens brasileiros na sua programação, com o objetivo de dar visibilidade a obras que, sem esse apoio, não conseguiriam chegar ao público. Da Rádio 2, Milena Abreu. Jornal Maricampo. Aqui você amanhece o dia muito bem informado. Repórter Brasil News. As informações que estão em destaque no Brasil e no mundo. Agora. Repórter Brasil News. As notícias em primeira mão. Agora. Para você. Olá, seja bem-vindo. Eu sou Paulo Isaías e esse é o Repórter Brasil, o seu jornal de credibilidade e pontualidade. E vamos às notícias que vão deixar você bem informado. Repórter Brasil News. As notícias em primeira mão para você. Agora. Em 2024, as famílias brasileiras gastaram aproximadamente 49,3 bilhões de reais com materiais escolares, um aumento de 43,7% nos últimos 4 anos. Segundo estimativas do Instituto Locomotiva e Question Pro, esses custos impactaram o orçamento de 85% das famílias com filhos em idades escolar. E cerca de 1/3 dos consumidores declarou que pretende parcelar as despesas para o ano letivo de 2025. O levantamento reflete crescente pressão financeira causada pela educação no Brasil. A pesquisa realizada em 1.461 pessoas maiores de 18 anos em todo o país evidencia o peso que os gastos com material escolar sobre as famílias. Com os aumentos nos preços e a necessidade de planejamento financeiro, muitos recorrem ao parcelamento para equilibrar o orçamento, destacando a importância de alternativas acessíveis e sustentáveis para atender às demandas educacionais. Repórter Brasil News. Com a chegada do verão e das férias de fim de ano, a Secretaria de Estado de Saúde de São Paulo alerta sobre a importância de cuidados com a pele para prevenir o câncer. De janeiro a outubro de 2024, o estado registrou 1.131 mortes pela doença, uma redução de 5% em relação ao mesmo período de 2023, quando foram contabilizados 1.292 mortes ao longo do ano. Apesar da queda, a expansão solar intensa e fatores genéticos continuam sendo pontos de atenção. A campanha Dezembro Laranja reforça a prevenção e a detecção precoce do câncer de pele. Durante o verão, atividades ao ar livre aumentam os riscos de exposição excessiva ao sol, o que exige medidas para o uso de protetor solar, roupas adequadas e a buscar por sombras em horários de pico. A CES São Paulo ressalta a importância de observar alterações na pele e procurar orientações médicas quando necessário, especialmente para indivíduos com históricos familiar da doença. A conscientização e o diagnóstico precoce são fundamentais para salvar vidas. Repórter Brasil News. A Receita Federal ajustou os critérios de monitoramento para grandes contribuintes, reduzindo os picos de classificação como pessoas físicas diferenciada. Agora serão incluídos na categorias aqueles com rendimento bruto anual de pelo menos 15 milhões de reais em vez de 20 milhões de reais anteriores. Outras alterações incluem a redução do piso para bens e direitos declarados de 40 milhões de reais para 30 milhões de reais e para a operação em renda variável de 20 milhões de reais para 15 milhões de reais. Essas mudanças visam ampliar o controle sobre contribuintes de alta renda, permitindo maior fiscalização e acompanhamento de suas movimentações financeiras. A Receita reforça a importância de garantir que esse grupo cumpra com suas obrigações tributárias, buscando reduzir possíveis desvios e aumentar a arrecadação. Repórter Brasil News. As notícias em primeira mão para você. Previsão do tempo para esta terça-feira, 7 de janeiro de 2025. Centro-Oeste.
Cuiabá, Mato Grosso tem nesta terça-feira tempo nublado com pancadas de chuva isoladas. Os termômetros registram mínima de 24 e máxima de 33 graus. A umidade do ar varia de 90% a 45%. Itapuranga, Goiás, comemora aniversário com céu encoberto e chuva isolada. A temperatura mínima é de 22 e a máxima 29 graus. A umidade relativa do ar oscila de 100% a 65%. Nordeste. Aracaju, Sergipe, apresenta muitas nuvens pela manhã e ao entardecer com céu claro. A temperatura oscila de 25 a 32 graus. A umidade do ar vai de 80% a 45%. Inajá, Pernambuco, celebra aniversário com sol e poucas nuvens. Os termômetros registram mínima de 20 e máxima de 38 graus. A umidade do ar varia de 90% a 20%. Norte. Em Manaus, no Amazonas, céu encoberto com muitas nuvens e chuva fraca. A temperatura mínima é de 23 e a máxima 31 graus. A umidade do ar oscila de 98% a 75%. O município de Vigia, no Pará, celebra mais um ano de vida com muitas nuvens e chuva fraca. Os termômetros registram mínima de 25 e máxima de 29 graus. A umidade do ar varia de 100% a 80%. Sudeste. Em Belo Horizonte, nas Minas Gerais, céu encoberto com pancadas de chuva isoladas. A temperatura mínima é de 18 e a máxima de 28 graus. A umidade do ar vai de 100% a 80%. Angra dos Reis, no Rio de Janeiro, completa mais um ano de fundação com muitas nuvens e chuva isolada. A temperatura mínima, 17, a máxima 27 graus. A umidade do ar oscila de 100% a 70%. Sul. Curitiba, Paraná, apresenta clima nublado e chuva fraca. Os termômetros marcam mínima de 17 e máxima de 27 graus. A umidade do ar marca de 90% a 50%. Criciúma, em Santa Catarina, celebra aniversário com muitas nuvens. A temperatura mínima é de 19 e a máxima 28 graus. A umidade do ar oscila de 80% a 50%. Você ouviu a previsão do tempo para esta terça-feira, 7 de janeiro de 2025. Com informações do INMET, o Instituto Nacional de Meteorologia. Repórter Brasil News. E a nova produção cristã que conta o testemunho da família Murdoch chega aos cinemas de todo o Brasil no dia 20 de fevereiro de 2025. A Mais Galeria e a 360 Y-Up anunciaram a nova data de estreia do filme nacional Fé para o Impossível, dirigido por Hernani Nunes. Baseada em fatos reais, a história aborda o ataque sofrido pela missionária Renier Murdoch no Rio de Janeiro e tem gerado grande expectativa desde que os primeiros detalhes foram divulgados. Repórter Brasil News. Os trabalhos de preparação para Belém receber a 30ª Conferência das Nações Unidas sobre Mudança do Clima enfrentam um grande desafio. A capital do Pará precisa mais que dobrar a capacidade hoteleira até o dia 10 de novembro, data de abertura da COP30. O encontro internacional vai receber chefes de Estado, diplomatas, empresários, investidores, jornalistas e delegações de 193 países. De acordo com o secretário extraordinário da COP30, Walter Correia, são mais de 30 obras estruturantes que estão sendo feitas em Belém. Em relação à hotelaria, a cidade tem hoje cerca de 18 mil leitos e espera alcançar até 50 mil. Segundo o presidente da Associação Brasileira da Indústria de Hotéis do Pará, Antônio Santiago, todos os hotéis estão passando por reformas. Nos próximos meses, a região metropolitana vai ganhar 3 novos hotéis de alto padrão para o público A e B. Para garantir o atendimento da grande procura, os organizadores da COP30 também estão em negociação com plataformas virtuais
como o Airbnb e o Booking, para aumentar a oferta de quartos. Além disso, 2 transatlânticos vão funcionar como hotéis flutuantes, com 5.000 leitos. 17 escolas públicas também serão transformadas em hostels temporários. Hoje, aproximadamente 2.500 pessoas estão empregadas no setor. Até a COP30, esse número deve crescer 40%. Ainda segundo a Secretaria Extraordinária para a COP30, 224 milhões de reais foram destinados para a construção da Vila Líderes, que terá 500 quartos de padrão 5 estrelas para a parte das delegações. O governo federal também destinou 100 milhões de reais para a melhoria da qualidade de hotéis e serviços. A COP30 acontece no final de 2025, mas a taxa média de ocupação da rede hoteleira já subiu de 50% para 82%. Além disso, no ano passado, o aeroporto de Belém teve recorde de quase 4 milhões de passageiros, 8% a mais que em 2023. Repórter Brasil News. E o Internacional confirmou na última quinta-feira a venda do meio atacante Gabriel Carvalho a um time da Arábia Saudita. A negociação, concretizada no dia 30 de dezembro, é uma das maiores da história do Colorado. No entanto, o Gabriel não irá imediatamente para o futebol árabe. De acordo com as normas da FIFA, o jovem poderá integrar a equipe apenas em agosto deste ano, quando completará 18 anos. Repórter Brasil News. Esgoto clandestino despejado no mar pode ser a causa do surto de virose no litoral de São Paulo. A contaminação do mar de Guarujá, no litoral de São Paulo, possivelmente causada pelo escoamento de esgoto clandestino nas águas da cidade, pode ser a origem do aumento exponencial de casos de virose nas cidades da Baixada Santista. Segundo a Prefeitura, os casos vêm registrando alta desde dezembro, com o início da temporada de verão. A Prefeitura de Guarujá informou ter notificado a Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo, a Sabesp, sobre a possibilidade de vazamento e ligações clandestinas de esgotos na região da Enseada, que poderiam ter ocasionado aumento no número de pessoas doentes. As viroses geralmente afetam o trato gastrointestinal, sistema digestivo, provocando sintomas como diarreia, náuseas, vômitos, cólicas e febre. A duração pode variar de 1 dia a 1 semana e a desidratação pode ser classificada como leve, moderada ou severa. Enquanto diz aguardar respostas da Sabesp sobre o caso, a administração municipal ressaltou que foram coletadas amostras da água da praia da Enseada. Agora, segundo a Prefeitura, cabe esperar o resultado dos testes encaminhados ao Instituto Adolfo Lutz para tentar esclarecer a origem dos casos de gastroenterocolite aguda. Em nota, a Sabesp informou que adotou medidas para verificar as solicitações da Prefeitura e prestou os esclarecimentos necessários à Secretaria Municipal de Meio Ambiente. Jornal Repórter Brasil News volta já. Segura aí. Repórter Brasil News. As notícias em primeira mão para você. Jornal Maricampo. Oferecimento. Kit da Construção. 3213-2881. Alecrim Natal. E Lamartine Locações e Serviços. 84-3237-0351. Em Pium, Parnamirim. Repórter Brasil News. Estamos de volta com o Jornal Repórter Brasil. Repórter Brasil News. As informações que estão em destaque no Brasil e no mundo. Agora, para você. E a apresentadora Kenia Saad acaba de renovar seu contrato com a Globo. Ela ficará na emissora por mais 2 anos. A profissional, que se destacou em importantes eventos e programas televisivos, comemorou a nova etapa na carreira. No Prêmio Multishow 2024, por exemplo, Kenia dividiu o palco com Tata Werneck e Tadeu Schmidt, mostrando a versatilidade que tem marcado sua carreira. A atração foi um dos grandes destaques da emissora este ano, reforçando a aposta no talento da apresentadora. Repórter Brasil News. As informações que estão em destaque no Brasil e no mundo. E a nova produção nacional do Disney+, Meu Sangue Ferve por Você, a série, convida o público a uma imersão profunda na vida e carreira do cantor Sidney Magal. Com Felipe Bragança interpretando Magal, a produção apresenta uma jornada emocionante, desde os bastidores dos palcos até os momentos mais pessoais de seu romance com a esposa. A série revela detalhes nunca contados sobre a trajetória do artista. Ao longo da série, os próprios Sidney Magal e Magali comentam os momentos mais marcantes das suas vidas, refletindo sobre como suas histórias se entrelaçaram. Repórter Brasil News. As informações que estão em destaque no Brasil e no mundo. E
E a disputa pelo controle do patrimônio bilionário da família Fares, fundadora do Império Marabras, ganhou um novo capítulo na justiça. E Abdul Fares, noivo de Marina Rui Barbosa, acabou perdendo dinheiro. Isso porque Nasser Fares, tio mais velho, e Jamel Fares obtiveram uma vitória parcial na ação contra os sobrinhos Abdul e Nader Fares, integrantes da terceira geração dos empresários libaneses. Com a decisão, os jovens herdeiros passaram a receber apenas um prolabore, deixando de ter acesso direto aos bens administrados pela holding da família. Repórter Brasil News. As informações que estão em destaque no Brasil e no mundo. Meu presidente, Safadão apoia Gustavo Lima e Deolane quer ser vice. Wesley Safadão declarou apoio à candidatura de Gustavo Lima à presidência, chamando-o de meu presidente. Durante esse movimento, Deolane Bezerra, advogada e influenciadora, expressou seu desejo de ser vice-presidente, reforçando seu apoio ao cantor. A interação entre os artistas gerou repercussão nas redes sociais, com fãs e seguidores divididos sobre essa movimentação política. Safadão e Deolane parecem alinhar-se em torno da figura de Gustavo Lima para a liderança do país. A notícia tem gerado debate sobre as figuras públicas se lançando na política. Repórter Brasil News. As informações que estão em destaque no Brasil e no mundo. Hugo e Guilherme destacaram que são exigentes nas escolhas de músicas para seu repertório, vetando aquelas que consideram sem verdade. Eles revelaram que ouvem até 1.500 músicas antes de decidir por 10 para gravar, buscando sempre letras que sejam e que conectem com o público. A dupla enfatizou a importância de transmitir emoções reais nas canções, priorizando a qualidade e a sinceridade. A abordagem cuidadosa visa manter uma identidade forte e verdadeira na carreira musical. Repórter Brasil News. As informações que estão em destaque no Brasil e no mundo. Murilo Huff explica como definiu limite para ficar longe do filho. Murilo Huff explicou em entrevista como estabeleceu um limite para se afastar do filho em determinadas situações. Ele revelou que, embora seja difícil ficar longe do filho, entendeu que seu trabalho exige alguns sacrifícios. O cantor falou sobre a dor e os desafios de equilibrar a carreira com a paternidade, mas destacou que é essencial para o seu crescimento pessoal e profissional. Huff reconhece a importância da presença, mas também vê valor no tempo dedicado ao trabalho. Repórter Brasil News. As informações que estão em destaque no Brasil e no mundo. E o casal de missionários, Naliane e Bruno Hamamoto, lembrou que ofertar para a missão também é um ato de misericórdia e uma forma de pregar o amor de Deus ao mundo perdido. Durante participação no podcast Ikigai, o casal contou como foram tocados por Deus para repartir seus próprios recursos com os necessitados e arrecadar ofertas para uma missão na África e no país em que vivem, o Japão. Naliane afirmou que Deus começou a chamá-la para amar o próximo dentro de sua própria família. Ela teve uma mudança de mentalidade e passou de uma cristã nominal para uma genuína seguidora de Cristo. Repórter Brasil News. As informações que estão em destaque no Brasil e no mundo. E jovem é salva de suicídio por policial e encontra cura em Jesus. A esperança nele. Emma Gregory lutou por anos contra a depressão e ansiedade. Hoje, Emma afirma: quer a vida dê certo ou não, nossa única esperança está somente em Jesus Cristo. E há um propósito em todas as nossas lutas. Muitas pessoas já estiveram onde eu estive e tenho que mostrar a elas que está tudo bem. Tenho que mostrar a elas que há esperança e que há uma paz que elas podem ter que ultrapassa todo entendimento, concluiu Emma. Repórter Brasil News. As informações que estão em destaque no Brasil e no mundo. E o Guarani confirmou mais 3 reforços para a disputa do Campeonato Paulista. O time campineiro acertou com os meias Matheus Sarará e Natan Camargo, ex-Grêmio, além do atacante Matheus Regis, que deixou a Ponte Preta para reforçar o rival, em um caminho inverso ao que foi feito pelo lateral Pacheco. O Guarani confirmou mais 3 reforços para a disputa do Campeonato Paulista. O time campineiro acertou com os meias Matheus Sarará e Natan Camargo, ex-Grêmio, além do atacante Matheus Regis,
Nunes, que deixou a Ponte Preta para reforçar o rival, em um caminho inverso ao que foi feito pelo lateral Pacheco. Repórter Brasil News. Esse foi mais um Jornal Repórter Brasil. Voltaremos na próxima edição. Até lá. Repórter Brasil News. As notícias em primeira mão para você. Jornal Maricampo. Jornal Maricampo. Oferecimento. Kit da Construção. 3213-2881. Alecrim Natal. E Lamartine Locações e Serviços. 84-3237-0351. Em Pium, Parnamirim. Agora 7 horas 41 minutos, 7h41, Jornal Maricampo. Aqui você amanhece o dia muito bem informado. Vamos então para a Tábua de Marés, nesta manhã de terça-feira, para você que acompanha o nosso jornal. Hoje, terça-feira, 7 de janeiro, Natal amanheceu o dia com o nascer do sol às 5 horas e 41 minutos. E o pôr do sol será às 17 horas e 40 minutos. Baixa-mar e pré-mar, podemos observar que a primeira baixa-mar foi às 4h30 e a seguinte baixa-mar será às 17 horas e 6 minutos. A primeira pré-mar será às 10h50 e a seguinte pré-mar às 23 horas e 26 minutos. O nível da água está subindo neste momento. Faltam 5 horas para a pré-mar. Teremos 12 horas e 26 minutos de sol. O trânsito solar é às 11 horas e 27 minutos. Jornal Maricampo, com Marcílio Dantas. Você está com saudade de viajar? Então venha para a pousada Colina dos Flamboyantes, em Cerro Corá. Hospede-se em apartamentos rústicos que oferecem todo o conforto e privacidade, em meio a uma natureza exuberante. Desfrute do nosso restaurante com o melhor da gastronomia local e aproveite as melhores opções de lazer, salão de jogos, cantinho da leitura, redário e a nossa piscina. E ainda temos um mirante com uma vista de tirar o fôlego. Temos passeios turísticos com guias treinados, perfeitos para sua família ou seus amigos. Quer desfrutar de momentos inesquecíveis? Na pousada Colina dos Flamboyantes. É só garantir a sua reserva agora. 849-9818-8212 ou via Instagram, @Colina dos Flamboyantes Oficial. Pousada Colina dos Flamboyantes. Turismo preparado e seguro. É aqui. Vamos falar do restaurante Paçoca de Pilão, o melhor restaurante do Litoral Sul, que vem desde 1990, trazendo o melhor da gastronomia para quem circula nas nossas belas praias. Se você vai para o maior cajueiro do mundo, tem de esticar sua viagem para conhecer o restaurante Paçoca de Pilão e comer aquela paçoca incrível. Quer fazer seu pedido? Ligue agora, 3238-288 ou no WhatsApp 99652-8024. E ainda, você pode fazer o seu pedido no aplicativo Gumergol. Restaurante Paçoca de Pilão, o ponto de encontro com a felicidade. Avenida Deputado Márcio Marinho, 5708, em Pirangi do Norte. Está procurando passeios turísticos para você ou para alguém especial? Indicamos a Terra Molhada Turismo de Aventura, a maior empresa de passeios do Litoral Sul. São várias opções de destinos e roteiros de tirar o fôlego. Um incrível passeio de quadriciclo pelas famosas lagoas do Litoral Sul. Tudo isso você encontra com a Terra Molhada, com o melhor preço da região. Quer fazer a sua reserva? Fale agora mesmo no WhatsApp 849-8143-8825. Repito, 849-8143-8825. Venha se divertir e ter momentos inesquecíveis com a Terra Molhada. Turismo de aventura.
A Lamartine Locações é uma empresa potiguar especializada em furos e cortes em concreto armado. Serviços esses voltados para a parte técnica da engenharia. Furos para passagem de dutos para ar-condicionados, incêndio, elétrica e hidráulica. Contatos através do fone 849-9988-9921 ou pelo site lamartinelocações.com.br. Alô, ouvinte, se você está procurando uma opção gostosa e prática para seu almoço, venha conhecer o restaurante Churrascaria Recanto do Sul, de segunda a sábado, das 11 às 14 horas. Um self-service completo espera por você, com aquele churrasco de dar água na boca. E tem mais, uma seleção de sobremesas incríveis, também à sua disposição. O restaurante e Churrascaria Recanto do Sul fica na Avenida Joaquim Patrício, 1579, em Pium, ao lado do posto Ali. Mas, se não puder ir pessoalmente, o delivery mais rápido da região está disponível. É só chamar no WhatsApp 849-9630-5093. Restaurante e Churrascaria Recanto do Sul, o melhor almoço do nosso litoral. Jornal Mar e Campo. Agora, 7 horas 47 minutos, 7h47. Agora eu quero falar do kit da construção, gente. O kit da construção está há mais de 30 anos no mercado norte rio-grandense. Variedades em materiais de construção, em tintas hidráulicos, ferragens, elétricas, PVCs e muito mais. E atenção, descontos que variam, só para você ter ideia, de 5% a 15%. Aceitamos cartões de crédito, pagamentos também no débito, Pix ou à vista. Kit da construção, Rua dos Canidés, 1479, Alecrim, Antiga Avenida 6. Fone 84-3213-2881. Kit da construção, a sua melhor opção de inverno a verão. Notícia com credibilidade e os principais acontecimentos do Brasil e do mundo. Agora, Info News. Terça-feira, 7 de janeiro de 2025, está entrando no ar mais um Info News, com as últimas notícias do Brasil e do mundo. O cantor Gustavo Lima revelou em entrevista ao portal Metrópolis que pretende se candidatar à presidência da República em 2026. Atualmente sem filiação partidária, Gustavo disse que o Brasil precisa de alternativas e que ele deseja usar sua experiência como empreendedor para melhorar o país. Ele criticou a burocracia e destacou a necessidade de impulsionar o poder de compra dos mais pobres e aliviar o agronegócio sobrecarregado por impostos. Embora sempre tenha manifestado apoio a políticos de direita, o cantor afirma que sua proposta não será sobre direita ou esquerda, mas sobre união e soluções práticas. Ele pretende iniciar conversas com partidos que se alinhem às suas ideias nos próximos meses. Eu sou Kleber Salles e volto daqui a pouco com mais informações. Fique ligado. Você conferiu Info News, com as notícias e acontecimentos do Brasil e o mundo. Info News. Fique por dentro dos lances, das novidades e das notícias. Radar Esportivo. Olá, chegando mais uma edição aqui do nosso Radar Esportivo. As últimas do esporte você confere agora aqui nessa terça-feira, né? Hoje, 7 de janeiro de 2025, né? A gente começa falando aí de uma contratação do esporte na TV, né? Como é que fala? Transferência, né? Janela de transferência na TV também, viu? Pois é, o ex-jogador e pentacampeão Denilson anunciou sua entrada no Grupo Globo, onde fará parte da programação do Sport TV e do Globo Esporte em 2025. Após 15 anos na Band, ele se emocionou ao se despedir do programa Jogo Aberto.
Denilson destacou sua empolgação com o novo desafio, prometendo levar irreverência e informação ao público. Ele terá participações nas noites de domingo no Sport TV e também no Globo Esporte, ao lado do ex-BBB Fred Bruno. O comentarista celebrou o novo capítulo de sua carreira, lembrando sua origem humilde em Diadema e agradecendo pelas oportunidades ao longo de sua trajetória na TV. Parabéns aí pro Denilson Show, né? E sucesso aí nessa nova empreitada, né? Eu sou Kleber Salles, este foi o nosso Radar Esportivo que volta a qualquer momento no seu rádio. Fique ligado. Você conferiu Radar Esportivo com os lances, novidades e notícias do mundo dos esportes. Agora 7 horas e 51 minutos, 7h51, Jornal Maricampo. Vamos então para o tempo em Natal, capital do estado do Rio Grande do Norte, na manhã desta terça-feira. Atenção para o tempo no dia de hoje em Natal. Sol com algumas nuvens, chove rápido durante o dia e a noite. A mínima para hoje 24 e a máxima 32 graus. Umidade relativa do ar, a mínima 63 e a máxima 95%. Nesse instante, termômetros marcam 24 graus centígrados. Jornal Maricampo e as notícias em nível local que você confere agora. Eleitores que não votaram no segundo turno têm até hoje para justificar. O eleitor que não compareceu ao segundo turno das eleições municipais de 2024 precisa justificar a ausência até hoje. Em 27 de outubro passado, os eleitores de 51 municípios do país, sendo 15 capitais, votaram nos candidatos que foram para o segundo turno. A justificativa de ausência é necessária somente para quem tem a obrigação de votar. No Brasil, o voto é obrigatório para maiores de 18 anos e facultativo para pessoas analfabetas com idade entre 16 e 18 anos e maiores de 70 anos. O prazo de 60 dias desde o segundo turno também vale para quem estava no próprio domicílio eleitoral e não votou por algum motivo justo. Nesses casos, é necessário anexar a documentação que comprove o motivo da ausência à eleição para análise do juiz eleitoral responsável pela área daquele eleitor faltoso. Cada turno eleitoral é considerado uma eleição independente pela Justiça Eleitoral para efeito de comparecimento. Por isso, o eleitor deverá justificar separadamente o não comparecimento em cada um dos turnos. O prazo para justificar a falta do primeiro turno das eleições de 2024, sem implicação de multas, foi encerrado no dia 5 de dezembro. Detalhe: a justificativa de falta pode ser apresentada presencialmente em um cartório eleitoral pelo aplicativo e-Título, disponível para smartphones ou nos sites do Tribunal Superior Eleitoral, TSE, e dos Tribunais Eleitorais dos Estados, os TRS. Tarifa de ônibus em Natal é a 11ª mais cara do Brasil. O transporte público em Natal enfrenta uma série de desafios que afetam os usuários reconhecidos há anos, como o reduzido quantitativo de linhas e a falta de modernização. Ainda sem licitação publicada, os usuários que precisam se deslocar de ônibus pela cidade pagam R$ 4,90, valor reajustado em 8,88% desde o dia 29 de dezembro de 2024. O valor representa a terceira maior tarifa do Nordeste e a 11ª do Brasil, superando até mesmo o Rio de Janeiro. Para Rubens Ramos, engenheiro civil e mestre de engenharia de transportes, os impactos desse aumento são significativos para os usuários, mas não são exorbitantes em comparação a outras capitais. Final de mais uma programação do nosso Jornal Maricampo, agradecendo o carinho da audiência, você que esteve conosco, participando com a gente, agradecendo o carinho da audiência de todos os nossos ouvintes que interagiram conosco. Amanhã voltaremos, inclusive amanhã traremos o novo cafezinho para 2025, né? Então, aquele cafezinho caprichado e bem requintado. Aguardem.
Tenham todos um bom dia, um forte abraço e até amanhã. Jornal Maricampo. Oferecimento. Kit da Construção. 3213-2881. Alecrim Natal. E Lamartine Locações e Serviços. 84-3237-0351. Em Pium, Parnamirim.